Nação Flamengo e Palmeiras fora da Libertadores da América. Flamengo sem grana para investir em grandes contratações, conta com dinheiro que pode voltar de Carlos Alcaraz, que está no Everton. Mas será que vai voltar mesmo? Será que o Everton vai adquirir mesmo o Carlos Alcaraz? Como está a situação do atleta que ainda tem 10 jogos a realizar na Premier League? Será que ele já cumpriu a meta? Não cumpriu? Cumprirá? Vamos esclarecer isso aqui direitinho para vocês, tá? Também quero falar com vocês sobre as finais do Campeonato Carioca. Arbitragem indefinida e também definida a questão do dia que o jogo será realizado. Ainda não foi oficializado, mas como eu já vinha dizendo para vocês, já tem mais ou menos uma perspectiva de quando o segundo jogo será realizado. E complementar informações sobre o Bruno Henrique. Eu sou o Fabrício Lopes, você está no canal Resenha Rubro Negra, curtindo e entendendo as principais notícias do Mengão, queridão. Nesta terça-feira, dia 11 de março de 2025. Eu peço para que você deixe o seu like, se inscreva no nosso canal. É fundamental a continuidade do crescimento do nosso canal para a gente seguir aqui, trazendo para vocês as notícias do Mengão, queridão. Olha, pessoal, sobre o Carlos Alcaraz, as informações que eu pego para poder saber se ele vai cumprir a meta do Flamengo é sempre na Flash Score. Sabe por quê, pessoal? Porque a Flash Score é o melhor e maior aplicativo de dados e estatísticas do futebol mundial. Através do Flash Score, você consegue visualizar não só dados do Flamengo, do Barcelona, do Real Madrid, do Palmeiras, do Chelsea, nosso adversário no Mundial de Clubes, mas também consegue visualizar individualmente cada atleta de cada equipe. Ou seja, para você que gosta daquela fezinha, é um prato cheio para você estudar os times, para depois você poder ir lá e fazer sua fezinha. E para você que curte futebol e gosta simplesmente de saber quem está melhor, quem está pior. Por exemplo, surgiu aí uma polêmica dizendo que o Arrascaeta não está rendendo nada desde 2021. Eu fui no Flash Score para poder procurar notícias e informações de dados do Arrascaeta e ele vem simplesmente sendo considerado pelos aplicativos de dados o melhor jogador do Flamengo nos últimos 4 anos. Então, não é muito justificável uma cobrança mais pesada em cima do Arrascaeta, dizendo, por exemplo, que o Arrascaeta já chegou no final da sua vida útil no Flamengo. Mas olha, não precisa acreditar em mim não, tá? Vai no Flash Score e dá uma olhadinha nos dados que a Flash Score traz sobre o Arrascaeta, sobre o Carlos Alcaraz, sobre todos os clubes. Eu garanto para vocês, vocês vão gostar, ó, mas tem que fazer o seguinte, tá? Clica no link que está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado, senão não conta. O download tem que ser feito aqui. E você que curte o nosso canal, que quer sempre nos ajudar a continuar, vai clicar no link. Desinstala esse daí que você tem e clica no link que está aqui e confirme o que eu estou falando para vocês. Vocês vão se surpreender e vão adorar utilizar o aplicativo da Flash Score. E como eu falei para vocês, eu fui na Flash Score para poder dar uma olhada no aplicativo sobre o Carlos Alcaraz. Por que eu estou preocupado com o Carlos Alcaraz? Porque o Flamengo este ano vai ter apenas 30 milhões de euros para investir. E não é 30 milhões de euros. Porque dos 30 milhões de euros para investir em jogadores, nós já gastamos 7 no Juninho. Então são 23 milhões de euros. Só para vocês terem modos aí de comparação, no ano passado nós tivemos cerca de 65, 66 milhões de euros para investir em contratação. Ou seja, mais do que o dobro do que a gente vai ter esse ano. Ah, Fabrício, mas a equipe do Flamengo é boa, é forte. O ano passado também era. E ainda assim, a gente teve muita grana para investir e sentiu a necessidade de investir. Apesar do time do Flamengo ser muito forte, nós estamos convivendo já há 3 anos com uma epidemia de lesões. O Bruno Henrique, como eu falei para vocês, não joga mais o Campeonato Carioca. Está fora das 2 finais do Campeonato Carioca. É, no mínimo, 15 dias de recuperação. E como o Campeonato Carioca tem o seu jogo, primeiro amanhã, comando do Fluminense, e o segundo jogo, muito provavelmente no domingo, comando do Flamengo, não tem tempo hábil para o Bruno Henrique sarar. Eu venho falando isso para vocês desde o momento em que ele botou a mão na perna na semifinal contra a equipe do Vasco.
qualquer probleminha na coxa é 15 dias, meu patrão. Não tem como. Tem um processo de cicatrização ali que só se ele tivesse o poder de cura do Wolverine para ele conseguir cicatrizar rápido. Senão, não há jogador que cicatrize ali uma lesão, mesmo que sendo de grau 1, em menos de 15 dias. Então, o Bruno está fora dos 2 jogos da final. Em compensação, o Flamengo espera e está avaliando dia a dia os retornos de Michael e Everton Cebolinha. Há pouquíssimas chances deles estarem em campo amanhã, mas há chances maiores deles estarem à disposição do Felipe Luiz para o segundo jogo no domingo que vem. Deve ser confirmado no domingo que vem mesmo, no Maracanã. Os 2 jogos no Maracanã. Aí, pessoal, eu quero falar para vocês sobre a arbitragem que foi definida para esse jogo. Yuri Elino é o árbitro do primeiro jogo e Bruno Arleu, árbitro do segundo jogo. Beleza? Voltando agora a falar do Carlos Alcaraz. A gente está convivendo com muitas lesões desde o ano passado. Então, apesar de ter uma equipe forte, a gente sofre muito por não ter peças de reposição. E olha só que coisa extraordinária. Do lado esquerdo do campo, nós temos Bruno Henrique, Everton Cebolinha e Michael. Os 3 estão lesionados. Os 3 atletas estão lesionados. No ataque, temos Pedro e Juninho. Pedro lesionado, Juninho voltando de lesão. Na lateral esquerda, temos 3 laterais esquerdos. Vinha, Alexandro e Ayrton Lucas. Até 2 jogos atrás, os 3 estavam lesionados e o Felipe teve que improvisar o Varela ali. Por isso que a métrica do Boto hoje para procurar jogador é visando sempre procurar jogador que atue em mais de uma posição, que consiga ser polivalente. Por quê? Perdeu ali um lateral, você pega o seu meio-campo que você contratou e bota ali na lateral. O Jorginho é um desses, tá? Que pode jogar na lateral direita, se preciso for. Não é a dele, mas se precisar ele joga. E joga também em 3 posições no meio do campo. Então, o Boto hoje, ele tá bem fixo na questão dos atletas que são polivalentes, que podem fazer mais do que uma função, para você resolver ou tentar resolver o problema de lesões no Flamengo. Então, apesar de considerarmos que o elenco do Flamengo é muito forte, temos que lembrar também das lesões e da quantidade de jogos que nós teremos esse ano, que se tudo correr bem, nós teremos cerca aí de 80 a 85 jogos e as lesões serão constantes até esse departamento médico novo que entrou conseguir curar as mazelas do departamento médico ruim que o Dr. Márcio Tanuri deixou para trás. Então, o caso Carlos Alcaraz se torna importantíssimo, porque são 18 milhões de libras que podem entrar no Flamengo e que podem somar-se aos 30 milhões de euros para poder adquirirmos mais jogadores. 18 milhões de libras dá ali mais ou menos uns 20 milhões de euros na conversão, por aí. Aí você já vai ter 50 milhões de euros para investir em atleta, entendeu? Aumenta, porque só com 30 milhões de euros, o Flamengo vai sofrer esse ano para conseguir repor. Ah, Fabrício, mas você não disse que o Flamengo tem sempre o melhor elenco? E tem. Só que, quando você precisa substituir, você pode, dependendo das peças que você perder ou não tiver à disposição naquele momento, ter uma queda drástica de desempenho. E numa competição igual o Campeonato Brasileiro, as coisas podem ficar complicadas. Temos que lembrar que brasileiro não é carioca. Brasileiro, a gente não tem trocentas chances de virar o jogo como em campeonatos cariocas. Em brasileiro, é cobra comendo cobra. É time grande atrás de time grande. É todo mundo querendo ou uma Sul-Americana, ou uma Copa do Brasil, ou uma Libertadores, ou a conquista do Brasileirão. Então a gente não pode dar mole. O Carlos Alcaraz até agora fez apenas 2 jogos como titular e ainda tem 10 para cumprir a meta de 8 jogos como titular para que o Everton seja obrigado a comprá-lo. Se não, vai ficar numa franca negociação e o Flamengo pode perder dinheiro, pode ganhar dinheiro, né? Porque pode ser que ele se valorize tanto que se o Everton não optar por comprar no valor que está estabelecido, o Flamengo possa pedir mais. E tem outros clubes também lá que estão vendo o desempenho dele, que podem se interessar ou pelo mesmo valor ou por outros valores. Mas o risco existe. E por isso eu sigo observando e colocando vocês a par de tudo isso, tá?
Flamengo e Palmeiras fora da Conmebol. Fora da Libertadores. Fora da Libertadores, fora da Conmebol, dá no mesmo, né? Bom, outro dia eu falei com vocês sobre o ato que fizeram em cima do moleque do Palmeiras, e eu acho aquilo um absurdo. E eu acho isso um absurdo quando é com o moleque do Palmeiras, quando é com o Vinícius Júnior, quando é com qualquer um. Com qualquer um. Eu já sofri esse tipo de preconceito, tá? Eu, numa cidade praiana que eu amo demais, que eu gosto para dar, não foi Marataízes, não foi no litoral do Espírito Santo. O Matheus tinha uns 3 anos de idade, uns 4, 5 anos de idade, mais ou menos. Ele estava no parquinho, estava eu e a Miriane dentro do restaurante. Aí o Matheus estava brincando com outro menininho, o Matheus é muito branquinho, estava brincando com outro menininho. Aí chegou a batata frita que o Matheus sempre gostou muito, batata frita com queijo. Eu fui no parquinho buscar o menino. Imediatamente, buscar o Matheus. Imediatamente o pai da outra criança saiu correndo de uma mesa do lado de fora que ele estava com a esposa, pegou, abraçou a criança e saiu com ela olhando para mim assim assustado. Só pelo fato de eu ser negro e assustei o pai de uma criança porque eu fui buscar meu filho que é branquinho, porque puxou a mamãe. Entenderam? Isso também é um ato. Trabalhei no local, que eu também não vou falar onde os caras não suportavam que eu estivesse no meio de uma equipe toda branca e falavam em todas as reuniões o que esse negrinho veio fazer aqui. Também não vou falar o lugar, porque eu sei que há boas pessoas e há más pessoas em todos os lugares. Mas eu convivo com isso a minha vida inteira. Então eu acho péssimo. Aqui mesmo no canal, já teve um canal grandão que falou um montão de coisa por causa da minha cor também, quando eu comecei aqui no YouTube. Fui o primeiro negro a falar de Flamengo aqui no YouTube. Depois, graças a Deus, vieram muitos. Mas eu já sofri muito com isso, sofro ainda muito com isso, e isso tem que acabar, gente. E quando eu falo para vocês que tem que punir o CPF e o CNPJ, ou seja, o torcedor e o clube, é porque o torcedor só vai sentir o dia que ele arrebentar com o clube dele. O dia que ele causar um problema sério para o clube dele, ele nunca mais faz isso. E nunca mais outros torcedores que pensavam como ele vão autorizar outros a fazerem isso, porque sabe que vão arrebentar com o clube. E a punição que a Conmebol deu à equipe de onde veio o ato foi ridícula. É de indignar qualquer cidadão que tenha cidadania de verdade. Porque não é todo cidadão que tem cidadania, não. Tem muitos que só têm cidadania depois que acontece com alguém próximo, com alguém querido. Então, por isso eu sou favorável, sim, e eu respeito quem não é, de coração, mas a punir torcedor e clube. Para doer no torcedor, para a torcida toda nunca mais deixar isso acontecer. Olha lá no Grêmio, com o Aranha, lembra? Nunca mais voltou a acontecer atos assim com a torcida do Grêmio, porque o Grêmio foi desclassificado da Copa do Brasil. Se não querem rebaixar, desclassifiquem o clube. Simples assim. Desclassifiquem o clube. Mas não fizeram nada. E a Leila Pereira ficou chocada, ficou indignada, e é para ficar indignada mesmo. E aí ontem, antes do jogo contra o São Paulo, ela sugeriu que os clubes brasileiros pressionassem mais a Conmebol, porque os clubes brasileiros representam 60% da receita financeira da Conmebol. Isso é pouco? Não, isso é coisa pra caraca. Onde estão os clubes argentinos, os uruguaios, os paraguaios, os equatorianos, os colombianos, os venezuelanos? Todos eles juntos são 40%. Só os clubes brasileiros são 60% da receita da Conmebol. E a Conmebol tá nem aí para clube brasileiro. Então o que a Leila falou? Vamos pressionar. Eu tenho uma reunião na quarta-feira com o Edinaldo Rodrigues e com clubes do futebol brasileiro. Vou propor que a gente se filie à CONCACAF. Gente, a CONCACAF é a confederação da América do Norte e da América Central. Então na CONCACAF tem a MLS todinha, tem a Liga Mexicana todinha, a Liga Cubana de Futebol e mais de algumas ilhas por ali. A Liga Canadense, Canadá não tem liga de futebol, eles jogam MLS, mas tem o Canadá, o Júlio César jogou no Canadá, para vocês terem uma ideia, tá? Então, o dinheiro mesmo nem se compara. A grana que a CONCACAF tem nem se compara com a grana que a Conmebol distribui. A CONCACAF tem muito mais... Gente, a gente tá falando dos Estados Unidos, velho. Tá? Então é outro patamar de distribuição financeira.
É muito mais dinheiro na CONCACAF. Os clubes seriam muito mais ricos se estivessem na CONCACAF. Só que não é tão simples assim. Por que não é tão simples assim? É a América do Norte, meus amigos. É longe para dedéu. O Flamengo, por exemplo, jogar o correspondente da Libertadores lá da CONCACAF, o Flamengo teria que ficar uma temporada quase lá, né? Ou então joga lá e volta para cá. Joga lá e volta para cá. Eu me lembro muito bem da época que os clubes mexicanos jogavam a Libertadores. E eram terríveis as viagens que o Flamengo tinha que fazer, que os clubes mexicanos tinham que fazer. Era muito difícil, muito complicado. E olha que o México ainda está um pouquinho mais para cá, né? Os Estados Unidos está um pouquinho mais para cima. Então, assim, a inviabilidade de ir para a CONCACAF é nas longas distâncias que nós teríamos que percorrer e que os clubes americanos teriam que percorrer. Sem contar que, jogando, colocando a CONCACAF fechadinha ali, os clubes mexicanos e os clubes americanos, estadunidenses, eles medem forças, mas uma hora os Estados Unidos, o clube dos Estados Unidos está melhor do que o clube do México e tal. Com o clube sul-americano, o bicho vai pegar pro lado deles. Talvez eles nunca mais consigam ganhar a competição deles lá. Mesmo os clubes mexicanos sendo muito bons e tendo alguns bons clubes americanos, nunca mais eles vão conseguir ter a facilidade que eles têm hoje para se revezarem ali nos títulos do correspondente à Libertadores lá. Então pode ser que a gente nem seja aceito na CONCACAF, porque do lado de lá olhando para cá, eles vão pensar, pô, eu tô confortável aqui, eu tenho que gastar só isso daqui, agora eu vou ter que ir lá para baixo. Estou falando da parte desportiva, porque aumentaria e muito a visibilidade na CONCACAF com os clubes brasileiros. Os caras lá teriam receitas de TVs, nossa, monstruosas. E os caras lá sabem fazer entretenimento. Lá eles sabem promover um jogo. Então, assim, teria que pesar os prós e os contras. Para nós seria andar muitas milhas, mas tudo pode ser viabilizado no mundo de hoje, né? É uma ideia que me agrada, mas que eu sei que não vai para frente. Primeiro, porque a CBF tem o rabo muito preso com a Conmebol e não vai permitir. E segundo, porque na hora que for apertada, a Conmebol vai acabar tomando algum tipo de atitude. E na semana que vem nós temos o sorteio da fase de grupos da Libertadores e todos os presidentes, eles vão antes do sorteio para lá, para poder conversar, para ter arbitrais, para ter reuniões sobre a Libertadores. E vocês não tenham dúvida que a Leila vai aproveitar para poder falar com o Alejandro Domingues, presidente da Conmebol, com o apoio do Flamengo. O BAP está do lado da Leila, já ligou para a Leila, inclusive, e disse que apoia a Leila nessa maneira de pressionar a Conmebol. Não é a primeira vez que o BAP se posiciona do lado da Leila Pereira. E nesse momento, o Alejandro vai ter que apresentar soluções melhores e vai ter que ser mais rígido para que essa ideia de clubes brasileiros na CONCACAF não seja levada adiante. Mas e aí? Qual é a sua opinião com relação ao investimento que o Flamengo tem que fazer para trazer jogadores devido às lesões, a ideia do Boto de trazer jogadores polivalentes e a ideia da Leila, que ganhou ontem com um pênalti mandrake em cima do São Paulo, de levar os clubes para a CONCACAF. Coloque aqui nos comentários, não esquece de deixar seu like e se inscrever. Último recadinho. Pessoal, eu estreiei ontem a minha coluna virtual no dia. O que é a coluna virtual? Eu estou capitaneando agora a parte de esportes do dia para poder passar informação sobre os clubes cariocas em todas as competições. Eu não faço a thumbnail nem faço a edição do vídeo, tá? Eu gravo, dou o vídeo bruto para eles e eles que fazem o resto. Mas eu queria que vocês me ajudassem a mostrar para o pessoal do dia que nós somos muito fortes em todos os ambientes que a gente se colocar. Eu já coloquei o link do vídeo que eu gravei na nossa aba de postagens, a antiga aba comunidades, mas eu vou colocar aqui também. E eu queria muito que vocês clicassem e assistissem ao meu vídeo lá no dia. É importantíssimo a gente mostrar para eles
que eu posso pegar essa empreitada, porque eu tenho uma base muito forte de pessoas que vão estar comigo em qualquer lugar que eu faça. Então, por favor, cliquem no link aí e arrebentem as visualizações dos vídeos lá para eu poder continuar nesse trampo novo, onde eu vou falar numa faceta diferente de todos os clubes. Mas cá para nós. É claro que eu vou sempre deixar o espaço maior pro Mengão queridão, tá? Me ajudam nessa? Tô contando com vocês. O link tá aqui na descrição e também no comentário fixado. Valeu? Tamo juntos, obrigado por tudo. Fiquem com Deus. Saudações rubro-negras.